A proteção de Deus e havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão e convido o senhor deputado Humberto Aidar para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, deputados e deputadas. Hino de graças. Aclamai ao Senhor toda a terra. Servi ao Senhor com alegria. Vinde à sua presença com cânticos de júbilo. Sabei que o Senhor é Deus. Ele nos criou. Somos o seu povo e as ovelhas do seu rebanho. Entrai nos seus porcos com ação de graças. Entrai nos seus átrios com louvores. Glorificarei e bendizei o seu nome. Bom é o Senhor, eterno é seu amor, eterna é sua fidelidade. Por ser uma sessão híbrida, dou como lida a ata da sessão anterior e convido o senhor primeiro secretário em exercício, deputado Tião Caroço, para ler a matéria constante no nosso expediente. Convido o primeiro secretário em exercício, deputado Humberto Aidar, para fazer a leitura do expediente. Presidente, é que o Tião Caroço esqueceu os óculos de perto e a sua catarata o impede de ler sem os óculos. 1101, Defensoria Pública, altera e cria dispositivos da Lei Complementar número 130, de 11 de junho de 2017, que dispõe sobre a reorganização da Defensoria Pública no Estado de Goiás, estabelece atribuições e o funcionamento de seus órgãos e unidades e dispõe sobre a carreira de seus membros e outras providências, senhor presidente. A publicação, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. 1102, também da Defensoria Pública, institui o auxílio alimentação no âmbito da Defensoria Pública do Estado. A publicação, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Também da Defensoria Pública, o projeto 1103, projeto que institui o auxílio saúde no âmbito da Defensoria Pública do Estado. A publicação, posteriormente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Apenas esse expediente, senhor presidente. Encerrado o momento, agora é o momento de apresentar matérias. Deputado Pastor Jefferson. Boa tarde, presidente Henrique Arantes, Humberto Aidar, que daqui uns dias, né, Humberto? O coração até dói, mas ser amado por todos nós, Humberto. Carinho sempre. Meu amigo deputado Júlio Pina, primeiro secretário, e a todos os nobres pares, assessoria, aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, e esses nobres guerreiros agentes de trânsito do nosso querido estado de Goiás. Agentes de trânsito que vieram de várias partes do estado, da cidade de Caldas Novas, Águas Lindas, Aparecida de Goiânia, Goiânia, Trindade, e cumprimentos na pessoa do Horácio, que é o secretário da Secretaria Municipal de Mobilidade, Valdeci, presidente do Sindicato dos Agentes de Trânsito, e o Elias Santos. Cadê você, Elias? O Elias, vice-presidente da Associação Nacional dos Agentes de Trânsito do Brasil. Isto é para adequar, nós estamos apresentando uma PEC para adequar a lei estadual em virtude dessa alteração que faz que os agentes de trânsito sejam também integrantes da segurança pública. Pegamos aqui Isso, e nós pegamos a assinatura de quase todos os deputados, aquele que não pôde estar aqui, infelizmente, não teve, como Iso Moreira, por exemplo, mas todos estão juntos com vocês para a valorização dos agentes de trânsito do estado de Goiás. Parabéns! Gostaria também que todos vocês que estão aqui hoje, acompanhando nossa sessão, todos os agentes de trânsito, as agentes e os agentes recebam as boas-vindas do Legislativo Goiano, de todos os deputados que aqui estão. Sejam muito bem-vindos à Casa de Leis. Convido o deputado delegado Eduardo Prado para apresentar matérias. Primeiro, eu quero cumprimentar os agentes de trânsito, né, e agradecer ao Horácio, secretário de Mobilidade, que formou comigo em Direito na Federal. Apresentei um requerimento hoje, mas ele já me deu a resposta semana passada e ontem. Fazer aqui um retorno aqui para ajudar o trânsito aqui na saída da Assembleia, para que nós possamos retornar sentido
Prefeitura de Goiânia, exato, vai fazer aqui, já era para começar hoje. Quero dizer para os agentes que contam com o meu apoio, o meu irmão é agente de trânsito em Anápolis, depois agora no DF, o Leandro, dizer que tem um carinho especial, tem o pastor Horácio também, da Igreja Viver de Deus também, que é um grande amigo meu, o Horácio também, o secretário, nosso parceiro. Fico feliz de ingressar as nossas, eu como presidente da Comissão de Segurança, ingressar aí junto das forças de segurança. Eles precisam de um porte de arma, porque eles fazem uma atividade de risco. E digo mais, que lá em Brasília, nós, junto com o presidente da Comissão de Segurança, os deputados federais, colocamos ele também no artigo que muda a questão do porte de arma, para que eles possam ter também o porte de arma. Conto com o apoio do delegado Eduardo Prado. Muito obrigado. Deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, saudações atleticanas. É uma proposta de emenda constitucional que institui a Polícia Legislativa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Cláudio Meirelles. Boa tarde. E eu que não sabia que o senhor era atleticano. Senhor presidente, estamos apresentando um projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade dos responsáveis por estabelecimento de atendimento veterinário que constatarem indício de maus tratos aos animais atendidos. Deputada Leda Borges. Boa tarde, senhor presidente, nobres pares, todos os servidores, todos os agentes de trânsito do Estado de Goiás, contem com o nosso apoio, nosso voto. Senhor presidente, eu apresento a esta casa 2 títulos de cidadania, um para 2 grandes guerreiras, que são mulheres vereadoras, de Novo Gama, Cleia Maria Lira Rocha Machado, que é a presidente da Casa de Leis, lá em Novo Gama, e a Andréia Rodrigues Souza, a Andréia ACS, que também é vereadora, e não são nenhuma das 2 goianas. E também entrego a Vossa Excelência um requerimento que, para que a Secretaria de Educação, senhor presidente, analise uma licitação direcionada como dispensa de licitação da empresa DOC Construção e Prestação de Serviço Limitada, há indícios desse favorecimento e a documentação aqui, que nós gostaríamos que fosse esclarecido pela Secretaria de Educação. É o que tinha a apresentar, senhor presidente? Certamente. Algum parlamentar que está de forma remota, online, quer apresentar matérias? Sim. Questão de ordem, presidente. Pela ordem, deputado Humberto Aidar. Senhor presidente, para devolver processos que foram analisados, votados e aprovados há pouco na CCJ e solicitar a inclusão dos mesmos na pauta da ordem do dia. Coloco a solicitação para o plenário. Caso concordem, fiquem como estão. Discordando, manifestem-se. Aprovado, vamos colocar na ordem do dia. Deputado Carlos Cabral, para apresentar matérias. Muito obrigado, presidente e deputado Henrique Arantes. Apresento aqui um requerimento, presidente Henrique, porque está anunciado um novo concurso da Polícia Militar de Goiás. O edital ainda não saiu, mas já está sendo feito o anúncio de um novo concurso. Então, apresento um requerimento aqui para que o senhor governador do Estado, o senhor secretário de Estado da Segurança Pública, antes de promover um novo concurso, que possa chamar os excedentes do concurso anterior, de 2016, 2017, previa 2.420 vagas e 450 aprovados ainda não foram chamados para assumir. Então, que ao invés de fazer um novo concurso, chame os 450 que já estão aprovados, aguardando essa oportunidade. E também apresenta um projeto de lei que declara de utilidade pública a Associação Corrente do Bem na cidade de Quirinópolis, Goiás. Muito obrigado, presidente. Certamente, deputado. Encerramos o momento, agora vamos para o pequeno expediente. Primeira inscrita, deputada Leda Borges. Que legal que ficou, agora ficou. Senhor presidente, nobres pares, deputada Adriana Corsi, que ainda não se encontra nesta casa,
o nosso abraço a todos os agentes de trânsito, como já os cumprimentei. Quero também cumprimentar todos que nos assistem pela TV Alego. Hoje, senhor presidente, eu gostaria de me retratar sobre a votação de ontem acerca da data base do índice de reajuste dos servidores públicos do Estado de Goiás. Eu estava muito distante, nós estávamos já com uma pré-agenda e eu não conseguia acessar o sistema para poder declarar o meu voto e também me pronunciar. Então, eu quero hoje dizer, como bem disse outros colegas ontem, que o governo nunca houve um mandato de governador com tanto recurso à disposição, com um caixa tão cheio de recurso e de dinheiro. Mas a gente sabe também que o regime de recuperação fiscal, o qual eu fui contra nesta casa, nós sabíamos que ele seria usado mais adiante para poder dar todas as desculpas do governador Caiado, que não gosta de servidor público. Todas as desculpas. Ele vai usar o regime de recuperação fiscal para tratar com chicote, continuar tratando com chicote os servidores públicos do Estado de Goiás. E assim foi feita a votação de ontem aqui. Nós votaríamos não contrários aos servidores, mas contrários ao desrespeito deste governo para todas as categorias de servidores que levam o Estado até o cidadão. Quem executa os serviços são os servidores públicos, daí o nome de servidor público. E nós ficamos extremamente entristecidos, mas já sabedores de que o governador Caiado, mais uma vez, traria para esta casa um projeto de lei para prejudicar os servidores públicos do Estado. É uma pena, Caiado, porque o senhor não chegaria a médico se não fosse os professores. Nenhum de nós chegaríamos a nada se não fossem os profissionais da educação. Não tive tempo de aqui estar ontem para poder externar o meu dissabor em ter que apenas dar aos servidores 10%. E olha, eu sei que as categorias, que os sindicatos, antes 10 do que nada, o Caiado está assim, tudo dele é meia boca. Antes isso do que nada, antes um cartãozinho para menino, para mãe com criança até 6 anos do que nada, antes R$100 para os alunos do que nada, antes um tênis escolar, número 36 do que nada, porque não tem numeração ímpar. O dele tudo é assim, antes isso do que nada, e colocando esta casa em uma situação constrangedora. Porque quando nós votamos contra os 10%, aí é nada que o servidor vai ter. E aí ficam os sindicatos dizendo, não, mas vamos continuar a luta. Ora, quem reconhece o servidor do executivo não precisa que servidor lute, é só conceder. Não precisa que servidor perca trabalho e vá para a rua lutar, porque quem reconhece o servidor como mola mestra do serviço público, ele já concede o que lhe é de direito. Que pena, governador, que neste ano, nem no ano eleitoral o senhor é bonzinho. O senhor é muito mau. O senhor não valoriza as categorias. E o senhor não governa só. Os servidores é que tocam esse Estado. O senhor vai passar, os servidores não passarão. Devolvo a palavra, senhor presidente. Jefferson Rodrigues.
Som. Nobres pares, senhoras e senhores, hoje propus uma emenda à Constituição do Estado de Goiás, para que os agentes de trânsito sejam considerados, sim, parte da segurança pública, assim como já foi feito no âmbito do âmbito federal pela emenda constitucional número 82. Os agentes de trânsito dão a vida para transformar o trânsito em lugar mais seguro. Todos os dias, debaixo de chuva ou de sol, eles estão nas ruas orientando, educando, fiscalizando, disciplinando e organizando o trânsito, assim garantindo fluidez e ordem necessária em nossas vias. Trabalham para evitar acidentes, mas quando ocorrem, a intervenção dos agentes é fundamental para prevenir novos acidentes. E essa atuação gera bons resultados e rápida resposta aos chamados, pois tem como prioridade a valorização da vida e o respeito ao cidadão. Pelo serviço essencial que essa categoria exerce para a população, podem sempre contar comigo. Hoje, atendendo ao pedido, eu propus esta PEC, mas quero aqui dizer para vocês que na condição de deputado estadual destinei à Secretaria de Mobilidade de Goiânia um valor de R$200 mil para a reforma dos espaços de refeição e descanso para vocês. Mais do que merecido. Para que vocês possam ter mais dignidade, respeito e conforto. Assim, trabalhando ainda mais com vontade, com amor, com dedicação, prestando um serviço de excelência aos cidadãos goianienses. Na oportunidade, peço aqui a todos os condutores e aos pedestres que valorize os agentes de trânsito. Eles saem todos os dias de casa para zelar pelas nossas vidas. Contem sempre comigo. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos. Deputado delegado Eduardo Prado. Senhor presidente, caros deputados, quero agradecer primeiro a presença de todos os agentes de trânsito, tá ratificada aí a nossa gratidão, fazem parte da minha família, que meu irmão caçula é agente de trânsito. Então, contem comigo onde eu estiver para sempre defendê-los, tá bom? Segundo, quero dizer que ontem nós tivemos uma grande arapuca do governador Ronaldo Caiado em relação aos professores, em relação ao piso salarial, onde ele contempla o piso e abarca todas as situações, tirando a database desses profissionais. Nós ficamos entre a cruz e a espada, de forma vexatória. Mais uma vez, o governador Ronaldo Caiado mostra a sua incoerência com os guerreiros da educação. Professores que estão sendo sacrificados no estado de Goiás, recebendo 14,33% de cobrança indevida da Previdência, dos aposentados e pensionistas. Nós apresentamos a PEC número 05 para acabar com essa excrescência, mas infelizmente ela não tinha sido distribuída até hoje, não obstante ter ingressado nessa casa antes da PEC do governador Caiado, que mentiu, colocando o patamar de R$3 mil, nós tivemos que votar para abraçar parte da categoria. E 6.433, que é o devido, que é a regra geral da Previdência Geral, que é o mote de toda a legislação brasileira, inclusive a reforma da Previdência que foi votada aqui nessa casa, mas o governador Ronaldo Caiado, ele pede para travar a nossa PEC. Segundo ponto é dizer que nós não vamos rebaixar ao governador Ronaldo Caiado por ter colocado aqui, com meu voto contrário, o ingresso no ERRF, onde ele colocou um pegadinha, exceção para gasto com publicidade em R$200 milhões,
para propagar a sua mentira, como se fosse no regime da ditadura, porque lá é que se mexe com esse tipo de situação, propalar a mentira até que se torne verdade. Mentiroso o governador Caiado, gastador de dinheiro com publicidade, mas não tem coragem de fazer concurso público. Faz edital para camarão, lagosta, vinhos e queijos nobres, e nós temos que derrubar. Licitações fraudulentas no IPASGO, corrupção generalizada que não é investigada, e aí nós temos que, infelizmente, né, usar a tribuna constantemente para nomear essas excrescências do governo. Nossa PEC da Previdência parada, o ICMS do combustível, ele colocou lá no plano de recuperação fiscal uma pegadinha que não pode reduzir a alíquota, falando que é o que mais dá dinheiro para o Estado, arrecadou 32 bilhões de reais, um superávit, 6 bilhões a mais. E hoje, na verdade, o Ministério da Economia afirmou que a projeção da inflação saiu de 5% para 7% ou 8%. Eu gostaria de saber se esses 10% que ele está dando, ele vai colocar a diferença aí de 3%, ou seja, em vez de 10%, dá pelo menos, Humberto, 13%, porque hoje anunciou a projeção da inflação desse ano, que é o que ele tinha oferecido na negociação, de 5%. Se agora o Ministério da Economia, na data de hoje, colocou que aumentou para, salvo engano, 8%, então ele tem que acrescentar nos 10% que ele está dando. Mas ele não vai fazer isso, com certeza, e ele colocou lá no plano de recuperação fiscal. E eu já tinha denunciado lá atrás que não poderia pagar as databases retroativas, só do ano. Foi o que ele colocou. E nós não dissemos, em momento algum, que não pagaria a database se ingressasse no RRF. Mas dissemos que ele teria que colocar a exceção no plano de recuperação fiscal. Colocou, né, entrou de forma indevida no RRF, mas como, de que forma? Para não pagar as reposições retroativas, o que não é, com certeza, não é aumento salarial. Quando a inflação aumenta, o governo arrecada mais, até porque a inflação é embutida no preço final, onde o ICMS é incidido. E o governo de Goiás é recordista em ICMS, ou seja, ele é recordista em todas as maldades do estado de Goiás, é recordista no IPVA abusivo, porque ele não congelou a alíquota, é recordista no ICMS do combustível, porque travou o meu projeto e o do Teófilo, ele travou o nosso projeto, e ele é recordista na maldade contra servidores. E vou ratificar mais uma vez. Vou apresentar um projeto de lei onde diz que servidor que votar, servidor público, cidadão goiano, né, que tem moralidade, que sabe da transparência, que não gosta de político mentiroso, político que só sabe ganhar baseado na mentira e votar em Ronaldo Caiado, tem que fazer um exame psicotécnico, né, porque a gente vai ter que ver o que está acontecendo, porque para votar nesse indivíduo a pessoa deve estar passando alguma dificuldade, porque não é normal. Porque o governador Ronaldo Caiado é o pai da mentira e nós temos que derrubar esse governo. Obrigado, senhor presidente. Deputado Júlio Pina. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui nosso presidente Henrique Arantes, cumprimentar todos os agentes de trânsito aqui presentes, tá? Tem algum de Senador Canedo aí? Olha lá, ó, pessoal de Senador Canedo, viu? Um abraço, ó. Pode ter certeza que esse projeto terá o nosso apoio aqui nessa casa, viu? Senhor presidente, quero aqui, nesse momento oportuno, informar especialmente ao nosso município de Niquelândia, município esse contemplado com R$600 mil em computadores, que vamos entregar agora, no próximo dia 23, atendendo o pedido de lideranças de Niquelândia, vereador Anderson solicitou, vereador João Paulo, vereadora Lia, e todos que compõem o nosso grupo em Niquelândia. E também, senador Canedo, vai ser contemplado com R$400 mil em computadores para todas as escolas estaduais. Queria agradecer muito a atenção do nosso governador com os municípios goianos, especialmente com os municípios através da educação e o envio de recursos, Bruno Peixoto. A gente sabe da necessidade e da demanda da educação
quando se trata de máquinas, de computadores, e a nossa secretária Fátima Gravioli tem dado uma atenção especial. Então, dentre R$1 milhão que tive a oportunidade de indicar, R$600 mil fiz questão de indicar para Niquelândia e R$400 mil para a nossa cidade de Senador Canedo. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Bruno Peixoto. Senhor presidente, nobres pares, nosso governador Ronaldo Caiado esteve na cidade de Posse, participando da inauguração da hemodiálise, da policlínica, inaugurando também a ampliação da rede de tratamento e esgoto e ampliação do fornecimento de água. Goiás em Movimento em breve será ali iniciado na cidade. Cidade essa que eu tenho grande carinho. Inclusive o deputado Paulo Trabalho solicitou ao governador para ir com ele, e assim foi feito, acompanhou o governador na ida conforme solicitado. E evidentemente, deputado Paulo Trabalho, nós temos inúmeras realizações no Nordeste goiano. E não é diferente em todo o estado. Diferentemente do que a deputada Leda colocou na tribuna, nós temos desenvolvido um trabalho muito sério em todo o estado. Nós temos investido na educação. Todos os colégios estaduais amplamente reformados. Repito, todos os colégios estaduais reformados. Os alunos recebendo uniformes. Completo, deputado Paulo Trabalho. Camiseta, calça e tênis. Recebendo também mochilas, livros, lápis, caneta, borracha, conhecido como também chama pela nossa juventude de estojo completo. Nós temos também o Bolsa Estudo, R$100 por aluno, é de conhecimento público, que do nono para a primeira série do ensino médio, nono do ensino fundamental, há um índice grande de evasão. Então, nós temos o Bolsa Estudo, R$100 por mês, para incentivar a permanência em sala de aula. Então, nobres pares, nosso governo tem trabalhado muito, muito mesmo. Deputados da oposição, por várias vezes, se alternaram na tribuna, como facilmente se vê nos vídeos e em matérias, dizendo que com a adesão ao RRF não se teria database em Goiás. Em 2017, foi aprovado nessa Casa de Leis, com o meu voto contrário, a conhecida PEC do teto. Desde então, não se havia a reposição do índice inflacionário anual. E o nosso governo assumiu o Estado com imensa dificuldade financeira, 2 folhas em atraso e o pagamento do servidor no mês vindouro, ou seja, trabalhava-se 30 dias e recebia normalmente no dia 10. Nosso governo quitou 2 folhas e paga-se dentro do mês. 2 folhas estas que se encontravam em atraso. Então, nós mostramos hoje que a oposição estava, sim, equivocada. Que o RRF permite a database, conforme todos os deputados que apoiam o governo nesta casa
deixou claro para toda a sociedade. Então, quero aqui colocar com clareza para todos que se encontram nas galerias. Nosso governo tem, sim, atuado com transparência, com responsabilidade, com seriedade. Este é o governo Ronaldo Caiado. Delegado Humberto Teófilo. Boa tarde, presidente, todos que nos acompanham, que colegas, todos os guerreiros, agentes de trânsito, quem nos acompanha também via remota. E eu venho aqui hoje à tribuna para vir rebater os argumentos que foram publicados pelo governador Ronaldo Caiado em 5 twitters, que me chamou bastante atenção. Eu gostaria aqui até de transcrever alguns deles. O primeiro Twitter, ele disse que vamos falar a verdade. Essa palavra verdade que nada combina com o governador. O governo de Goiás liderou, junto aos demais governadores, ainda em novembro, o congelamento da alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Desde então, o imposto é cobrado sob o valor de R$ 6,55 por litro de gasolina. Ora, governador, na verdade, o senhor liderou, foi o aumento da base de cálculo desde o início do seu mandato em mais de 100 vezes. Isso que o senhor liderou. Aí, o senhor tomou um pouquinho de vergonha na sua cara e resolveu congelar a base de cálculo por alguns meses e falou, olha, vamos aliviar. Aliviou nada. Ele vem no segundo Twitter e disse, portanto é falso que Goiás esteja alinhado com qualquer debate que vá na contramão dos interesses do contribuinte. Nosso trabalho visa continuar diminuindo a carga tributária. Para de mentir, governador, seu trabalho visa diminuir a carga tributária? Quando? Por que o senhor não reduziu, então, o ICMS, as alíquotas dos combustíveis? O senhor trocou os comerciantes aí por vários meses e não deu fez nenhum incentivo fiscal e econômico para eles. O senhor tirou aquela pouca verba na manutenção das rodovias e investiu em publicidade, governador. Agora, os seus amigos donos de avião tiveram uma redução da carga tributária. No terceiro Twitter ele disse, vale frisar, mesmo com os reajustes dos combustíveis em função da conjuntura econômica e do cenário internacional, Goiás continua cobrando o ICMS sobre R$ 6,55. Governador, o senhor acha que essa conjuntura econômica não tem dedo seu, não? Olha o que o senhor fez durante a pandemia. Faliu quantos empresários, quantas pessoas perderam o emprego em razão da sua conduta praticada no momento da pandemia. E, além disso, ainda a insistência da alta carga tributária. O quarto, ele vem, isso significa que deixamos de arrecadar 40 milhões por mês. É um esforço que considero importante para aliviar o bolso dos goianos. O senhor é um sanguessuga, Caiado. Só vem falar que diminuiu 40 milhões, no mínimo. Toma vergonha. 40 milhões. Quanto que o senhor arrecadou? Quando das maiores alíquotas do ICMS dos combustíveis? 30% da gasolina, alíquotas essas inconstitucionais. Agora vem falar que economizou 40 milhões por mês, parecendo que fez muita coisa. Aí vem, no quinto tweet, e disse aqui, sendo assim, continuaremos defendendo, seja no fórum de governadores ou em qualquer outra seara, os interesses dos goianos. Para de mentir, Caiado, em qualquer outra seara. Qualquer outra seara, basta o senhor enviar o projeto aqui então e reduz as alíquotas dos combustíveis, já que o senhor não vai então ingressar com uma ação no judiciário, lá no STF, envie o projeto, outra seara, que a gente entende é a seara aqui, legislativa, envie o projeto.
Bem ao contrário do que o senhor fez do ICMS da energia elétrica, governador. O senhor peticionou lá no STF e pediu a modulação dos efeitos da decisão para que aquela decisão do STF seja aplicada em 2023. Não foi essa conduta sua, Caiado. Eu quero vir aqui dizer, novamente, Caiado mente. É um governo fake news, que não cumpriu a sua principal promessa de reduzir as alíquotas dos combustíveis. O cidadão está sendo penalizado com a alta carga tributária. E um dos maiores culpados tem nome: Ronaldo Caiado. Quando você for abastecer, sempre lembrar que Caiado nos enganou e mentiu. Mas nós vamos dar a resposta em outubro. Flagrante neles. Deputado Paulo Trabalho. Muito boa tarde, senhor presidente. Queria, antes de iniciar aqui a minha fala, enaltecer o serviço do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, que hoje, através da aeronave que nós equipamos com emenda parlamentar de minha autoria, que eu destinei mais de R$2 milhões para o Corpo de Bombeiros, para transformar uma aeronave que foi apreendida do narcotráfico em uma ambulância UTI aérea, que faz parte do programa Asas da Saúde, o qual nós transformamos aqui nesta casa em lei. Sou muito grato aos senhores, meus pares, pela aprovação da lei em 2019, que institui o programa Asas da Saúde dentro do SUS, para pessoas que estiverem correndo risco de vida, risco de morte. E hoje, esse avião foi utilizado na cidade de Uruaçu para salvar um recém-nascido, coincidentemente, como o meu filho lá atrás necessitou de um transporte aéreo para chegar rapidamente no hospital. Ali em Uruaçu, região norte, cidade que eu tenho um carinho muito grande, tenho destinado emendas também, a aeronave translocou o pacientinho recém-nascido para Catalão, e assim ele pôde ser rapidamente atendido. Então, parabéns, Corpo de Bombeiros, e pode ter certeza que nós vamos continuar ajudando, e pode ter certeza também que nós vamos trabalhar para ampliar o serviço aeromédico no estado de Goiás, que foi uma promessa minha de campanha. Antes deste mandato, Goiás não possuía avião UTI aérea, tinha apenas o helicóptero, que tem um alcance limitado devido à autonomia. Mas nós conseguimos equipar, e agora já estamos com duas aeronaves, transportando órgãos, levando vacinas por todo o estado de Goiás e salvando vidas. Então é um orgulho muito grande ter feito parte desta conquista, e se eu encerrasse o meu mandato nessa legislatura, eu já estaria muito feliz, com a sensação de dever cumprido, de ter deixado um legado para o meu estado de Goiás, que assim sendo, vai salvar muitas vidas com o programa Asas da Saúde. Quero falar aqui da ida do governador à posse para a inauguração do centro de hemodiálise, para o qual eu destinei mais de R$1 milhão, fora as emendas que eu consegui com deputados federais parceiros. Consegui R$350 mil com o delegado Valdir, na época, mais R$600 mil com o deputado federal Vitor Hugo, e destinei R$1 milhão de emenda parlamentar minha, para que nós pudéssemos tornar o centro de hemodiálise uma realidade lá no Nordeste goiano, e assim as pessoas, assim os pacientes dialíticos, paciente renal crônico, não necessitasse mais se deslocar para Formosa, para Barreiras, para Goiânia, para fazer o tratamento de hemodiálise 3 vezes por semana. Hoje, Posse atende com serviço de primeiro mundo na policlínica a hemodiálise. Mas sabe o que é o ruim de tudo isso? Não fosse a motivação da entrega do benefício que a gente leva, é que o governador, ele nunca menciona aquilo que um deputado da base lhe ajudou a realizar. Ele tem dificuldade para agradecer, tem dificuldade para partilhar os louros. Quando ele está precisando de votação, ele é mansinho, ele liga para o deputado, ele pede voto, principalmente nas PECs. Quando é para você fazer uma entrega em conjunto, a qual você lhe ajudou a realizar, que também foi promessa dele, melhorar a saúde do estado de Goiás, ele tem dificuldade tremenda para agradecer e para incluir aqueles que lhe ajudaram. Então,
O governador não é um governador parceiro de ninguém. Como eu disse ontem aqui, ele gosta de deixar aqueles que lhe ajudam a pé. E ele vai fazer isso com todos vocês que ainda acreditam nele. Quem ainda não caiu do cavalo com o governador Ronaldo Caiado, vai cair. Uns já caíram lá atrás, uns caíram agora e outros vão cair lá na frente. Isso é, sem sombra nenhuma de dúvida, doutor Hélio, vai acontecer. Esse é o Caiado, gosta de deixar companheiro na chapada, gosta de deixar amigo na chapada. E é por isso que ele vai perder a eleição. E é por isso que o Estado de Goiás tem que deixar o governador a pé nas urnas, agora em 2022, para ele aprender. E eu fui, sim, no avião do governador para entregar um benefício que eu ajudei a levar para lá, mas o avião não é do governador, o avião é do Estado de Goiás, é do povo goiano, assim como o combustível. E este aqui é um representante do povo, então fui legitimamente. Muito obrigado, senhor. O momento do pequeno expediente se encerra. Convido o primeiro secretário para fazer a leitura dos projetos de lei apresentados na presente sessão. Paulo, você quase sorriu lá, que eu estou correndo sua cara daqui. Cumprimentar o deputado Cláudio Meirelles. Projeto 64, Cláudio, dispõe sobre a avaliação periódica das rodovias e estradas de responsabilidade do Estado de Goiás. É do nosso companheiro Paulo César Martins, que vai para o mesmo partido de Vossa Excelência. Está em votação preliminar. Os favoráveis à comissão, os contrários se manifestem. Aprovado preliminarmente, encaminhado à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 65 institui o Matas Ciliares de Goiás para incentivo à preservação, recomposição da cobertura vegetal ciliar no Estado de Goiás, de autoria do deputado Antônio Gomide. Está em votação preliminar. Os favoráveis à comissão, os contrários se manifestem. Aprovado de forma preliminar, encaminhe-se à CCJ. Apenas esse projeto, senhor presidente. Então, convido Vossa Excelência para fazer a leitura da matéria constante da ordem do dia. Projeto 1065, de autoria do deputado Henrique Arantes, dispõe sobre o pagamento de forma parcelada do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, alterada a Lei 11.651, de 26 de dezembro de 91, Código Tributário do Estado de Goiás. O processo está em discussão. Para discutir, delegado Eduardo Prado. Som na caixa aí, DJ. Senhor presidente, caros deputados, Sociedade Projeto 2020-01065 do governador Ronaldo Caiado, do deputado Henrique Arantes, que parcela em 10 vezes, né, a questão do IPVA. Ao meu ver, com todo respeito ao deputado Henrique Arantes, acho que é inconstitucional por vício de iniciativa. Mas, de qualquer forma, esse projeto mostra o governador Ronaldo Caiado não cumpre o seu papel social como governador. Um governador que não tem respeito pela sociedade. Por quê? Nós apresentamos ainda no recesso um requerimento ao governador Ronaldo Caiado, depois um projeto de lei, para que ele congelasse a base de cálculo do IPVA. Nós tivemos um momento de pandemia, um momento que o cidadão ficou trancado dentro de casa, um momento que a sociedade passa dificuldade, um momento em que as fábricas de veículos deixaram de produzir e razão pela qual os carros usados tiveram uma supervalorização em vez de depreciação. E aí o IPVA 2022 veio com um valor majorado de 40%, 50%, 60% major, 70%, 80%, 100%, 200%. Porque o carro usado valorizou e ali tem sido sobre o valor do carro usado da tabela FIPE, que inclusive, segundo o Código Tributário do Estado de Goiás, não é a regra. Você pode usar, então, inclusive, outras bases de cálculo, caso ele queira. Mas ele quer ensanguentar o cidadão, esfaquear o cidadão. O governador da carnificina, que quer ver o cidadão esquartejado no Estado de Goiás. O governador que colocou no plano de recuperação fiscal a exceção de gastar 200 milhões com publicidade, mas não tem coragem de congelar a base de cálculo. O que eu vou fazer? Vou parcelar em 10 vezes, estilo Casa Bahia, a ilegalidade de um governador falacioso? Por que ele não congela a base de cálculo? Por que ele não cumpre e reduz o ICMS do combustível? E vem aqui dizer que
deixou de arrecadar 40 milhões. Governador, com o seu ICMS mais alto do Brasil do combustível, o senhor arrecadou 32 bilhões de reais, 6 bilhões a mais, porque o senhor tem o combustível mais alto do Brasil, o ICMS mais alto, o senhor mentiu para a sociedade. Inclusive, eu tenho o Twitter de Vossa Excelência, e o deputado Amaury até tinha pedido para mim, para eu achar que o governador não só tinha criticado o governo anterior, mas tinha dito que reduziria o ICMS do combustível. E eu tenho o Twitter dele, em que ele está no Fórum de Prefeitos de Goiás, na campanha, e ele disse que ia reduzir o ICMS do combustível. Mentiroso! Mentiroso! Como é que ele diz que vai reduzir o ICMS do combustível? Usa isso como mote de campanha, e agora vem pedir para o deputado Henrique parcelar a ilegalidade. É pegar a faca do cidadão, a faca do governo de Goiás, do Leviatã, daquele ditador, e ensanguentar os contribuintes em 10 vezes. Esfaqueia de uma vez, que é menos doloroso. Em vez de esfaquear em 10 vezes os contribuintes, vamos meter a faca no coração direto, que é o que o governador quer fazer. Ele não reduz o ICMS do combustível, arrecada 32 bilhões, lasca o servidor público ao colocar ali a 10%, em vez de colocar o patamar justo, que separaria 25%, mente para a sociedade, faz o caos no estado de Goiás, persegue delegados que chegam na corrupção do seu governo, licita camarão, lagosta, camarões, vinhos, e nós temos que denunciar, faz fraude na licitação de software no IPASGO, de não sei quantos, mais de 100 milhões de reais, temos que denunciar, corrupção para todo lado, é o governador que paga IPVA e você ganha um buraco de presente, é o governador fake news, e aí eu espero que o cidadão não vote nesse homem, porque nós estamos lascados. Então eu queria, todo o respeito ao deputado Henrique, dizer que esse projeto ele tem visto de iniciativa, porque não pode alterar em 10 parcelas aqui, teria que vir do Poder Executivo. Dizer que o governador ele não tem que parcelar o IPVA, ele tem que ser justo com a sociedade. A capacidade contributiva. Nós lutamos aí contra o IPTU alto aqui em Goiânia, infelizmente perdemos no tribunal a articulação da prefeitura, e agora o IPVA abusivo, um IPVA arbitrário, um IPVA que ele deveria, não aumentou a alíquota não aumentou, mas ele manteve a base de cálculo que teve um boom, e ele poderia ter congelado, porque ele ganhou na Mega Sena. É uma arrecadação extra que não estava prevista, e ele tem que ser justo. Então, deputado Henrique, eu acho que o governador tem que ter justiça fiscal, e não ensanguentar em 10 vezes. Mete a faca no coração de uma vez. Obrigado, cidadão. A discussão está encerrada, está em votação. Encerrado, os favoráveis que como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira fase, encaminha a segunda fase. Processo em fase de segunda discussão e votação, 1001, mesa diretora, concede revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos efetivos da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, relativamente à data base de 2021. O processo está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Os senhores demoraram, discute o próximo projeto. Os favoráveis como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com voto contrário, delegado Eduardo Prado. O senhor está com a mão levantada, manifestou-se. Então está aprovado por unanimidade. Encaminhe-se à secretaria para autógrafo. Vai, põe para votar e o próximo discute. O imperador... Segura a palavra ao deputado Cláudio Meirelles, questão de ordem. Dom Pedro I, quando deu a independência do Brasil, levantou a mão e sua espada. É isso que ele estava fazendo em comemoração. Sim. O senhor tem que saber entender isso. O senhor anda muito nervoso. Ontem eu quis caber uma reunião. Estava em votação, vi o deputado levantando a mão, achei que era voto contrário. PMDB. Agora o PMDB juntou com esse tal de União Brasil, tá aí, esse jeito aí, ó, eu tenho dó do senhor. Nós temos que salvar o senhor, trazer o senhor para cá, da oposição, para o senhor ter mais humildade. Segura a palavra para o processo em fase de primeira discussão e votação. 6493, deputada Leda Borges, concede título de cidadania a Carlos Alves dos Santos. Escreveu. O processo está em discussão. Para discutir, deputado Sérgio Bravo. Sérgio Bravo. Depois eu, o senhor permite?
senhores deputados, senhoras deputadas, Leda, sou favorável, né, esse projeto aqui, projeto 404 da Alego, viu, Leda, sou favorável. Senhores deputados, presidente, TV Assembleia, todos vocês, é aquilo que o delegado Eduardo Prado falou, o IPVA, um absurdo, com as estradas, com muito buraco, pouquinha obra no estado de Goiás, pouca coisa que foi feito, e dinheiro entrou muito, empréstimo, recuperação fiscal, entrou muito dinheiro e pouco se faz. Então dizer que o governador não tem valorizado os servidores públicos, a gente queria votar aqui na data de ontem, os 33% dos professores, uma data base justa para todos os funcionários efetivos do Estado de Goiás e, infelizmente, esse governo sem compromisso com o Estado de Goiás, sem compromisso com os servidores, sem compromisso com a população, com o aumento do IPVA absurdo, sem compromisso nas estradas, o ICMS, o mais caro do Brasil, quase 30%, o ICMS, 30%, combustível, R$7, mais de R$7 a gasolina. Se esse governo tivesse dó da população do estado de Goiás, a gasolina ficaria por R$4 e pouco, quase R$5. Ajudava muito os entregadores, as pessoas que trabalham, as pessoas que usam veículos automotores. Mas, infelizmente, o governo só pensa em arrecadar, e sem compromisso de baixar o ICMS, o IPVA. E aí, poucos projetos eleitoreiros que chegam aqui, R$100 para os alunos. Claro que a gente vai votar. A gente não é contra fazer o trabalho social, tivesse bolsa universitária, tivesse realmente ajudando a população, a gente está aqui favorável. Inclusive, a database ontem, a gente deu um voto aqui, Leda, de 10 ponto pouco percentual, a gente votou, a gente queria que fosse 33%, mas infelizmente não teve essas condições, os servidores massacrados nesses anos, venda de hospital, database, pequenininha, o piso salarial de senador Canedo, 32%, delegado Teófilo. A Câmara votou 32%. O professor daqui um dia, do interior, vai ganhar 2 vezes mais que recebe o professor do estado de Goiás. Isso aí, gente, é uma vergonha. Viu, deputado Júlio Pina? A nossa cidade, senador Canedo, Júlio, 17%, os percentual dos professores. E aqui, nós votamos aqui ontem, 10%. Isso é uma vergonha. Daqui uns dias, os professores do estado de Goiás vai estar recebendo a metade dos professores da grande Goiânia municipal. Então, gente, a gente está aqui para debater e vamos continuar debatendo. A gente acredita que uma renovação no governo do estado de Goiás esse ano, não ao Caiado, eu tenho certeza que vai melhorar o nosso estado de Goiás e vai valorizar tanto a população
como os funcionários, servidores da educação e o restante dos funcionários do Estado de Goiás. A discussão está encerrada, está em votação. Para encaminhar voto, deputada Leda Borges. Alguém podia gravar de cima para mim, doméstico mesmo. Senhor presidente, nobres pares, deputada Adriana, minha colega, esse título de cidadania, ele vem de 2021, é um pedido que eu fiz para reconhecer a importância do atual prefeito Carlinhos do Mangão, que é prefeito de Novo Gama e que não é goiano e tem, ao longo da sua vida lá no município, contribuído com o desenvolvimento econômico e agora, como prefeito, com o desenvolvimento do município. Então, esse é o meu pedido, que Vossas Excelências possam me ajudar a conceder esse título de cidadania ao prefeito de Novo Gama, Carlinhos do Mangão. Muito obrigada, senhor presidente. Votação está encerrada. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira fase, encaminhe-se à segunda fase. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0950. Processo do Tribunal de Justiça. Concede revisão geral anual da remuneração dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás. O processo está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Os favoráveis como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em definitivo, encaminhe a secretaria para o autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0964, Tribunal de Contas dos Municípios, concede revisão geral anual da remuneração dos servidores do Tribunal de Contas dos Municípios. O processo está em discussão. Deputado Sérgio Bravo. O que é? Senhores deputados, esse projeto aqui, processo legislativo, TCM, 142 TCM, sou favorável. Senhores deputados, eu fiquei sabendo do ocorrido na cidade de Posse, com o nosso deputado aí, grande parceiro, Paulo do Trabalho. Eu não sei se é verdade, mas se for verdade, deputado, eu estou aqui para ser solidário a você. Porque você aqui sempre ajudou o governador Ronaldo Caiado. Até você, Bruno, que for viajar no avião dele, você servindo ele aqui como líder, como parceiro do governador aqui, aguentando bucha, igual você aguenta aqui, que não é fácil, se você entrar dentro do avião. E aí, num discurso seu, você falar que a Goinfra tem muito buraco nas estradas, poucas obras têm sido feitas. Sabe o que vai acontecer, Bruno? Você vai vir de a pé. Se você não conseguir uma carona, você vai ter que pegar um ônibus. Se você for de avião, você vai ter que pegar um ônibus para vir para Goiânia. Realmente, se você não ficar lá na cidade. Você sabe por quê, Paulo? É porque é o seguinte, não se olha o que foi feito. Não olha o que você, aqui, quase 4 anos, parceiro. Você não pode criticar nada. Você não pode falar nada. Você sabe por quê? Porque o governador é um coronel. Ele não te valoriza e nem valoriza nenhum deputado aqui da base que perder a eleição, bater na porta dele e pedir, governador, pedir eleição, se ele viesse a ganhar, né? Porque nós vamos trabalhar para ele perder a eleição. Batesse na porta, ele ia falar, infelizmente, eu não posso te atender. Isso aí, ele mentiu aqui para o nosso finado deputado Júlio da Retífica, que aqui o Bruno Peixoto aqui é testemunha. O Carlos Antônio, ex-deputado aqui, ó, chegou, falava que estava votando tudo porque estava junto e depois virou as costas. E aqui, deputado Paulo Trabalho, eu quero repudiar a ação do governador pelo que fez com você, porque não machuca só você, machuca aqui os
caros colegas aqui dessa casa. É uma desfeita. Poderia trazer você aqui para Goiânia, sim, no avião, chegasse você no canto e falar, Paulo, eu não gostei do gesto que você fez lá, isso machucou. Mas não, virou a cara para você, entrou dentro do avião e, ó, vazou e deixou você para trás. Isso aí significa, sabe o que é? Não é companheiro. Não é companheiro. Quantas vezes você levantou aqui e defendeu esse governo? E esse governo virou a costa para você? E nós aqui não. Nós aqui da oposição, nós somos parceiros seu. Pode contar aqui com a gente. Qualquer projeto que você colocar, estamos juntos. Mas a verdade não pode ser falada pelo governador. Ele não gosta de escutar a verdade. Até o Bruno que aguenta bucha aqui, Major Araújo. Eu tenho certeza que se o Bruno falar qualquer coisa numa viagem, num evento lá, ele põe o Bruno para fora. E o Bruno é um grande líder aqui nessa casa. Defende, luta pelo governador. Isso é uma falta de respeito. Então, eu quero dizer, Paulo, que sou seu parceiro, sou solidário. Eu vi nas redes sociais o que aconteceu, nem acreditei. O tanto que você vem defendendo o governador aqui nessa casa. Conta com o meu apoio, aqui do deputado Sérgio Bravo, e a verdade tem que ser falada. Os buracos estão nas estradas geral. Obra não tem sido feita. A GO 010, fake news, enganou. Ali a GO 010, Júlio Pina testemunha, o governador desceu de helicóptero lá, enganou a cidade de Senador Canedo e não foi feita a obra. E aí eu quero dizer, é um absurdo que se faça com o povo do estado de Goiás, com o povo do Senador Canedo, que queria receber essa GO até Bonfinópolis e foi enganado por esse governador. Viu, Paulo? Pode contar conosco aqui, eu tenho certeza que os deputados aqui são parceiros seus. E nós estamos repudiando essa atitude que o governador fez com você, porque machuca você, te humilha, te maltrata essa casa também, porque tem que ter respeito com o parlamentar dessa casa. Muito obrigado. A discussão está encerrada, está em votação. Encerrado, os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminha a secretaria para autógrafo. Presidente Henrique, recebendo a visita hoje aqui, ó. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0973, Ministério Público do Estado de Goiás, concede revisão geral anual de remuneração dos servidores do Ministério Público. Antes de colocar em discussão e em votação, quero que o plenário registre a presença honrosa do juiz eleitoral Márcio Moraes, que visita a nova sede da Assembleia aqui no dia de hoje. Seja muito bem-vindo, doutor. Essa casa aqui também é sua. O processo se encontra em discussão. Para discutir encaminhamento de voto? O projeto é do Ministério Público de Goiás, concede a revisão geral anual dos servidores do Ministério Público do Estado de Goiás. Discutir? Para discutir, deputado Major Araújo. Muito obrigado. Pergunta aí, por favor. Muito obrigado, senhor presidente. Eu quero também manifestar nosso voto favorável. Ontem foi... Eu quero cumprimentar aqui o nosso juiz eleitoral aqui, visitando aqui a nossa casa. Mas eu quero, senhor presidente, dizer que ontem eu fiquei feliz aqui em ver o povo aqui novamente na nossa casa, depois de um longo tempo, esse mandato todo, essa legislatura, deputada Leda, praticamente passou em branco, nós não tivemos a presença do público em geral, que interessado aqui nos projetos que tramitam nesta casa, e aqui nós manifestamos aqui ontem, seria até redundante aqui, manifestar novamente o meu apoio a todos os servidores. Eu que sou servidor, seria como
Nilo, é o Nilo? Nilo, tudo bem? Seria como trair o meu próprio sangue. A minha família é toda de servidores, deputado Paulo Trabalho. Pai é tenente da PM, eu tenho 2 irmãos que foram perseguidos, transferidos da Assembleia, e recebi o recado, a truculência do Caiado não é só com você, Paulo. Recebi o recado, através dos meus irmãos, falaram para eles, vocês estão sendo transferidos porque seu irmão fala demais. Esse é o retrato do Caiado, do governo, do governador que governa aqui o nosso estado, que não vai mudar. Parece que aquele ditado incorpora bem nele, cai bem. Pau que nasce torto, morre torto. Ele não muda. E ele fala assim, eu não vou mudar meu estilo de governar. Ele já falou isso, né? A síndrome de Gabriela. Nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim, é assim que ele vai ser. Mas eu quero mais uma vez manifestar todos os servidores, aqui representado hoje pelo Nilo, presidente do Sindipúblico e demais, o presidente ali da associação do MP também, nosso voto favorável é o que deu para conseguir, infelizmente, e nós temos que amargar que essa esmola aqui dada pelo Caiado. Mas eu quero também, deputado Paulo Trabalho, aqui solidarizar com você e dizer que você merecia mais desta casa, da mesa diretora desta casa. Uma manifestação ao governador. O avião, você falou bem, o avião é do Estado. E o governador deu sorte, Paulo Trabalho, deputado Paulo Trabalho, que não era eu que estava lá. Porque eu era capaz de jogar pelo menos uma pedra nesse avião para ele aprender que tem que respeitar os membros do Poder Judiciário, nós somos membros do Poder Legislativo. Nós não somos qualquer moleque. Parece que aqui o Legislativo é a geni, todo mundo pode jogar pedra, pode cuspir na gente. Um moleque desse, quando eu chamo o governador, mas tem gente que apela e fala, usa termo chulo. O que é isso que ele fez com o deputado Paulo Trabalho? E não foi só, deputada Leda, com o deputado Paulo Trabalho. Eu já assisti cenas aqui que eu jamais imaginaria. Um governador que se diz assim, eu conheço a liturgia do cargo. Conhece nada. Não conhece nada. É um moleque. Age com molecagem o tempo todo. É um irresponsável. Se ele conhecesse a liturgia do cargo, mesmo que fosse a maior oposição dele, ele oferecia lugar no avião e traria. Essa é a liturgia do cargo. O avião não é dele, o avião é do Estado. Eu já vi, deputado Paulo Trabalho, acontecer com o deputado Carlos Cabral. O deputado Bruno sabe disso porque estava lá. O prefeito Paulo do Vale chegou com uma comitiva, o deputado Carlos Cabral junto, e ele falou lá na porta, recebo toda a comitiva. O Carlos Cabral eu não recebo, porque o Carlos Cabral votou a favor dos servidores aqui. Essas cenas, dentre outras, sempre aconteceu. Ele fecha o palácio como se o palácio fosse dele, se fosse a casa dele. Isso precisa acabar, senhor presidente, eu solicito. A Assembleia precisa se manifestar, é um membro do poder e somos todos nós que foram atingidos com essa ação do governo. A discussão está encerrada, está em votação. Encerrado, os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminha a secretaria para autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0977, concede revisão anual dos vencimentos dos subsídios e dos proventos pessoal civil e militar, ativo e inativo pensionistas, inclusive empregados públicos do Poder Executivo Estadual, na forma que especifica em segunda discussão e votação. O processo está em discussão. Senhor presidente, Bruno Peixoto. Conforme já expliquei para a oposição e também para os deputados da base, no relatório do coronel Dailton foi inserido uma emenda aditiva no parágrafo do artigo 1º que não condiz com a realidade e nem a necessidade. Então, estou apresentando o destaque dela e gostaria de pedir a todos que rejeitem
esta matéria em relação ao destaque que estou apresentando agora. Peço para trazer o documento aqui em cima. O destaque foi acatado. Vamos colocar, manter a discussão, né? Encerrada a discussão. Está em votação. O senhor quer encaminhar voto? Questão de ordem, deputado Humberto Teófilo. Só que, presidente, ele apresentou um destaque em segunda votação. Isso não tem previsão regimental, presidente. Eu gostaria que rejeitasse o destaque, que o destaque ele tem que ser feito em primeira votação, falado no momento da discussão, e assim a gente votar o destaque. Segunda votação não tem previsão no destaque. Pedir para trazer o regimento aqui para checar, para não sobrar dúvida. É o seguinte, na primeira votação, ele vota o parecer. Na segunda, vota o projeto integral. Mas o senhor pode pedir destaque até para todas as matérias. 1, 2, 3, 4 artigos. Tem lei que cadê o regimento? Pega aí só para a gente ter... Não, regimento com essas letrinhas aqui, eu com quase 38 anos não dou conta de ler. Tá desse tamaniquinho assim, não dá pra ler não. Não tem uma maiorzinha aí não? Aqui, ó, né, eu trouxe um maior. Agora dá certo. Prazo de comissão, não. Não, só se o Hélio falou. Se o Hélio falar, é verdade. O artigo 36. Na votação de matéria que tenha recebido emenda, é o caso desta, o autor da matéria ou da emenda poderá pedir destaque de uma sobre a outra, sendo o pedido decidido conclusivamente pelo presidente. Líder é coautor de toda a matéria. É matéria do governo, o líder é coautor. Então, o pedido foi acatado, está em votação. Primeiro votamos o destaque. Sim, aprova, o não rejeita. Então, os favoráveis ao destaque, segunda, os favoráveis ao destaque fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado com voto contrário o deputado Humberto Teófilo, o deputado Eduardo Prado. O destaque está rejeitado. Espera aí. O destaque está aprovado. 2 votos contrários, o destaque foi aprovado. Agora vamos fazer a votação do projeto. Os favoráveis ao projeto fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, o projeto está aprovado e o destaque também foi aprovado. Então, retirou o artigo conforme solicitou o líder do governo. Está em segunda votação, encaminhe-se à secretaria para autógrafo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 0974, Tribunal de Contas do Estado, concede revisão geral anual da remuneração dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Goiás. O processo está em discussão, encerrado, em votação. Encerrado, os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda discussão e votação, encaminha a secretaria para autógrafo. Processo 6768, deputada Leda Borges, concede título de cidadania que especifica a Jocilene Martins dos Santos. O processo está em discussão, encerrado, em votação. Encerrado, os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, em definitivo, encaminha a secretaria para autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação, 0946, deputado Gustavo Seba, concede título de cidadania que especifica a Altair Pio de Oliveira. O processo está em discussão. Emendado que foi, prejudica a discussão, retorne à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Questão de ordem, deputado Cláudio Meirelles.
Senhor presidente, eu estou aqui já completando 16 anos dessa casa. A política dinâmica, mas ela nenhuma supera, em acordos políticos que eu já presenciei, o que se passa aqui na mesa diretora. O Rubens Sardinha, porque o regimento é feito pela conveniência dele, diz que o artigo 36 do regimento interno, e eu quero saber qual o regimento interno, porque aqui tem uns 10, porque fazer destaque em segunda votação, eu já vi casos aqui que não aceitava, por conta... O Sardinha não respeita. Deixa ele me ouvir, Sardinha. Eu tenho que me dirigir a ele. E aí, já teve casos aqui que não aceitam o destaque na justificativa, porque já estava em segunda votação, já tinha passado a oportunidade da primeira. E agora, parece-me que foi um erro aí do relator, mas eu faço o questionamento que a mesa me apresente, o artigo é um direito que eu tenho, pelo menos isso. O baixo clero tem pouco direito, mas pelo menos isso, que a mesa diretora me apresente um regimento que ampare para apresentar destaque em segunda votação. Deputado, o dia que o senhor for baixo clero, eu acho que eu sou líder de bairro. O senhor é um dos altíssimos sacerdotes da política goiana. Bispo, ou apóstolo, podemos dizer assim. Mas o artigo 36 diz o seguinte, ele é recente, o senhor estava atendendo alguém ali fora, diz que o processo cabe destaque, o processo quando recebe emenda, que é o caso dele que tinha emenda, cabe destaque do autor, caso seja deferido pelo presidente. O líder do governo é coautor do projeto, então coube o destaque. O autor está na Europa, se apresentou como voluntário na guerra da Ucrânia e o líder do governo, ele não tem competência legal por ser líder do governo, ele não pode nem... E nós já tivemos casos aqui de Francisco de Oliveira, que dizia que estava representando o governo e a justiça derrubou. Não deixe que eu entre na justiça para cair esse processo. Deputado, isso inclusive dá palanque para Vossa Excelência, caso queira, fique à vontade, mas a matéria foi vencida e superada. Mas não pode, estou dizendo, não é o governo tem a sua força, mas não pode fazer manobras. E o Sardinha, com data vênia, até comentei isso ontem com o deputado Hélio de Souza, que o deputado Hélio de Souza veio aqui ontem fazer um questionamento, e o Sardinha se revoltou contra ele. E aí eu fui explicar para o Hélio de Souza que o Sardinha... ele atende o poder. Quem estiver na presidência é que ele arruma o jeito. E aquele presidente lá atrás, que era o Hélio de Souza, já não tem mais vez. Porque agora é Lissauer e Henrique Arantes. Então, eu faço aqui o meu questionamento para que eu possa amanhã questionar na justiça e eu vou precisar dessa gravação. Artigo 200. O líder do governo, para todos os efeitos regimentais, será considerado coautor das mensagens da governadoria. Eu, sem ler o artigo, já tinha esse conhecimento. E o artigo 36, não era? Deixa eu ler aqui mais uma vez. O assunto está superado. É a mesa que delibera as questões de ordem. Está superado. Eu só estou revendo o artigo aqui para Vossa Excelência. Artigo 36. Só um segundo. Estou voltando aqui e encontrando. Na votação de matéria que tenha recebido emenda, o autor da matéria ou da emenda poderá pedir destaque uma sobre a outra, sendo o pedido decidido pelo presidente, que neste momento está sendo eu. E o autor da emenda era o coronel Adailton, que não estava presente, e o coautor do projeto é o deputado Bruno, então foi acatado. E isso, o que o senhor disse também não é verdade, que na época que eu fazia oposição, eu lembro que eu tumultuei várias vezes a sessão, já consegui travar, devolver para a comissão o projeto que estava sendo aprovado, pedir destaque de votação, arrumei uma confusão danada. Então, o Rubens Sardinha, que é assessor da presidência aqui da mesa diretora, naquela vez eu consegui manobrar ele, eu consegui vencer. Mas hoje aqui eu acredito que o regimento está ao nosso lado. Agora, se o senhor acredita que não, fique à vontade para questionar juridicamente. A justiça está aí para superar qualquer demanda.
Com a palavra, Cláudio Meirelles. Eu vou sair em defesa dos servidores públicos e vou entrar na justiça para defender esses arbítrios do Sardinha e da mesa diretora contra nós, servidores públicos. Concedo a palavra ao primeiro secretário para continuar a leitura do expediente. Processo em fase de segunda discussão e votação. 4094, deputado Rubens Marques. Altera a Lei 2873, de 2 de outubro de 2020, que institui a política de atenção e direitos ao portador de síndrome de fibromialgia e doenças reumatológicas. O processo está em discussão. Questão de ordem ou discutir? Para discutir, Leda Borges. Processo em fase de primeira... Revogo o despacho. Senhor presidente, eu ouvi o bom senso de Vossa Excelência acerca de votar os projetos de quem está presente nesta casa. Parabéns. E eu concordo com Vossa Excelência essa forma que o senhor decidiu, mas voto favorável ao projeto que já foi lido, né, do deputado Rubens Marques. Mas o que me traz aqui, senhor presidente, nobres pares, a nossa colega Adriana, é a minha manifestação acerca do que houve com o nosso colega Paulo do Trabalho. Eu creio que, independente de lados, nós temos que ter respeito, porque o mandato, a nossa postura, independe de tempo. Nós precisamos respeitar os poderes. A gente precisa se respeitar uns aos outros, deputado Paulo. Eu fiquei muito estarrecida com uma pessoa como Vossa Excelência, que desde o início tem defendido Bolsonaro e Caiado. Todas as vezes que o senhor vai à tribuna, ia à tribuna, era para defender esse governo desmantelado. Esse governo é a cara dele, desmantelado e desrespeitoso. É a minha polícia, o meu servidor e também a minha Assembleia Legislativa. Eu não concordo, porque para a gente estar aqui, precisou muito sacrifício de todos nós. E para ele estar lá, precisou do seu sacrifício, que é pedir o voto para um cara tão autoritário e tão inabilidoso e tão desrespeitoso. O avião não é o meu avião, porque a minha polícia, o meu servidor, os meus cachorros, os meus deputados, né? Mas o meu avião não é com o dinheiro dele. Aliás, eu nunca vi uma emenda dele, que aí eram nossas mesmo, que aí é dinheiro público, e eu nunca vi as minhas emendas, no caso dele, para o povo de Goiás, pelo menos da minha região. Isso me incomoda demais, sobremaneira, porque transportar o senhor é transportar o povo goiano. O senhor está aqui representando a sua região. Mais grave ainda, a emenda é sua também, não é? E como é que alguém leva uma autoridade e não traz a mesma autoridade? Não há diferença de autoridades, nem de votação, porque uniu toda a bancada para ele ter aquela votação. E nesta bancada, o senhor se inclui com o seu esforço, com o seu trabalho, com seus compromissos com aquela população do Nordeste goiano. Eu vou dizer a Vossa Excelência, deputado Paulo Trabalho, que eu tenho sentido muita falta também do meu amigo Iso, sabe? Porque também é um grande defensor do Nordeste goiano. E eu sei que ele tá numa batalha pela vida. Antes dessa batalha pelo espaço dele aqui, agora é pela vida. E não admita, é inadmissível, como professora, servidora, como também alguém que foi buscar o seu voto para aqui estar, aceitar que um governador entenda que é o meu avião. Né? É um negócio, assim, é inimaginável o que você passou.
E eu tenho certeza que aquela população de Posse, ela tem observado isso e dito, nós estamos com um governo não só insensível mais, mas é desmantelado. Eu acho que ele está numa redoma de vidro, achando que tudo é dele, e nada é dele. Nem o mandato é dele, é do povo goiano. Portanto, eu vou apresentar uma nota de repúdio nesta casa, repudiando o ato antidemocrático e desrespeitoso do governador para um membro desta casa, para um colega nosso que está aqui para defender os interesses do povo goiano e do Nordeste goiano. E quero pedir a todos os meus pares que assinem, porque hoje é com Paulo do Trabalho, amanhã é com Bruno Peixoto, depois é com qualquer outro, porque o Caiado não tem companheiro, o companheiro dele é da hora. A hora que não serve mais, ele chuta. E tenho dito. Muito obrigada. A discussão está encerrada. Questão de ordem, deputado Hélio de Souza. Senhor presidente, só para cumprimentar dois amigos que participam da nossa sessão, o vereador Adim e o vereador e secretário de Saúde, professor Jamil Fernandinho. Muito obrigado aí pela presença. Peço para registrar na ata da sessão de hoje a presença dos dois vereadores do município. Qual município, doutor Hélio? Padre Bernardo? Professor Jamil, né? Professor Jamil. Professor Jamil. Os dois vereadores, professor Jamil, vereador Edinho e vereador Fernando. Que também Queria agradecer e registre na ata, por favor, a presença dos Saúde dois. lá. Perfeitamente. Senhor Pela presidente. ordem, deputado Júlio Pina. Senhor presidente, somente aqui para registrar, e a gente sabe que as mulheres nesse parlamento ainda são poucas, né? Mas gostaria aqui nessa data, né, parabenizar aqui a nossa deputada Adriana Costa, que faz aniversário hoje, nossa próxima deputada federal, viu? Parabéns, Adriana. Toda saúde e felicidade para você e para sua família. A votação está encerrada. Na verdade, está em votação. A votação está encerrada. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Deputado, eu queria também que registrasse na ata a presença honrosa do vereador do município de Goiânia, Rafael da Saúde, que está aqui agora na nossa sessão acompanhando na tarde desta quinta-feira. Vereador, seja muito bem-vindo. É uma honra tê-lo aqui conosco. Conceda a palavra ao primeiro secretário. Senhor presidente, processo com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 11-10, deputados Lissau Elvira Humberto Aidar, concede de cidadania Carlos Alberto França. Cadê o processo está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Primeira fase, deputado? Eu estou sem o espelho dele. É a primeira fase? Aprovado em primeira fase, vai para a comissão executiva para deliberação. Não me deram o espelho dele. Não me deram o espelho do projeto. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2650. Delegado Eduardo Prado dispõe sobre a utilização de recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência auditiva na publicidade e nos pronunciamentos oficiais. Esse não, é o do Eduardo. O processo está em discussão. Encerrado, em votação. Encerrado, os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira fase, encaminhe à segunda fase. Processo. Eu dou preferência ao Hélio, até pela. Questão de ordem, idade. doutor Hélio. Eu acredito que, se for pela idade, eu vou pedir que se faça a prova de títulos aí para ver. Para apurar. Exatamente, senhor presidente. A pedido do nosso deputado Gustavo Seba, que recebe aqui nesse momento, na Assembleia, o presidente da Câmara de Mambaí, o Priá, vereador jovem, competente, e segundo o Gustavo, preparado para ser prefeito em Mambaí. E os seus assessores, Marcos e Gustavo. Peço para registrar também na ata a presença do Edil de Mambaí, Priá. Priá ou Preá? Priá. Priá. E os seus assessores que também se fazem aqui presentes. Marcos e Gustavo. Marcos e Gustavo. Processo em fase de segunda discussão e votação, 8132. Autoria da aniversariante do dia, delegada Adriana Corsi.
declara de utilidade pública a entidade que especifica Instituto de Educação, Cultura e Vida, Casa de Cultura da Juventude, município de Goiânia. Está em discussão. Quase que põe para votar sem discutir, viu, deputado? Encerrada a discussão. Está em votação. Encerrado. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em segunda fase, encaminha a secretaria para autógrafo. Registrando também o aniversário do deputado Thales Barreto, que hoje troca de idade. Saúde e paz. Processo em fase de segunda discussão e votação. 7853, deputado Henrique Arantes. Denomina o próprio público que especifica Altina Alves de Macedo, terminal rodoviário de Jaupaci. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em segunda fase. Encaminha a secretaria para autógrafo. Senhor presidente, processo retornado hoje da CCJ com o parecer favorável. É o 6524, de autoria deputado Humberto Teófilo. Proíbe os leiloeiros de cobrarem taxas abusivas de diárias e remoções de veículos apreendidos. O processo está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira fase, encaminha a segunda fase. Processo 5411, segunda discussão e votação, deputada Leda Borges, declara de utilidade pública a entidade que especifica Instituto Socioeducativo Integrar, sede do município de Valparaíso, Goiás. Hoje está o dia da Leda, hein, Leda? Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encerrado. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em definitivo, encaminha a secretaria para autógrafo. Processo em fase, segunda discussão e votação, 0978, Governadoria do Estado. Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos profissionais de cargos efetivos dos quadros do Magistério Público Estadual e da outras providências. Está em discussão. Encerrado. Em votação. Encaminhar voto, deputada Leda Borges. Senhor presidente, infelizmente, nobres pares, eu não pude estar presente aqui ontem e acompanhar o debate, porque eu estava em uma região difícil. Eu creio que ninguém votou contrário ontem, nem eu estaria votando contrário. Mas quero reforçar, senhor presidente, que muitos municípios do Estado estão concedendo os 33%, vírgula alguma coisa. E Goiás, usando da artimanha e da desculpa, Goiás não, o governador Caiado, usando da artimanha e da desculpa de regime de recuperação fiscal, ele está concedendo apenas 10, alguma coisa por cento. Não vai precisar de luta, porque não adianta lutar. Ele decidiu isso, a Assembleia todas as vezes fica num papel constrangedor, porque tudo é meia boca, antes isso do que nada, e nós, para não nos indispormos com as categorias ou com as mães dos programas sociais, a gente acaba votando favorável em algo que nós sabemos que os cofres públicos estão abarrotados de recurso, num governo que não consegue planejar, não consegue gastar e diz que não pode. Quer dizer, não pode o Estado, mas a prefeita Nárcia Kelly de Bela Vista acabou de conceder, como tantos outros prefeitos, os 33% definidos pelo governo federal. Então, assim, aqui há uma fumaça quando se trata de direitos de servidores, e aí vem até nossa casa. Porque o que acontece? Se limita o executivo, limitou a vida também dos servidores do legislativo, não é? E aí limita num valor meia boca de novo. Meia boca. E nós precisamos votar favoráveis para não ficar pior para os servidores, tanto desta casa, quanto dos tribunais, quanto do executivo. Então, a minha posição é de... Claro que o meu voto vai ser sim,
todos foram, mas é um voto de indignação, porque quando lá atrás eu não votei no RRF, justamente porque esse regime de recuperação fiscal seria utilizado pelo governador Caiado para não fazer tudo aquilo que ele não quer fazer, principalmente para os servidores públicos. Muito obrigada, senhor presidente. A votação está encerrada. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado, encaminhe à secretaria para autógrafo. Processo em fase de primeira discussão e votação, 0660, Governadoria do Estado, altera a Lei 15640, 2 de maio de 2006, que dispõe sobre os fundos rotativos que menciona e dá outras providências. O processo está em discussão. Emendado pelo deputado Humberto Teófilo, o processo está prejudicado, retorne à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Processo em fase de primeira discussão e votação, 3496, deputado Júlio Pina, institui a campanha Agosto Lilás e dá outras providências. Lilás é a camisa dele, né? Sempre, deve ter umas 89 camisas. O processo está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Os favoráveis fiquem como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeira fase, encaminha a segunda fase. Processo em fase de primeira discussão e votação, 2911, deputado Júlio Pina, dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes informativos sobre o dever legal de comunicação às autoridades competentes em casos de estupro e assédio sexual. O processo está em discussão, encerrado, em votação, encerrado. Favoráveis fiquem como estão, contrários se manifestem. Aprovado em primeira fase, encaminha a segunda fase. Senhor presidente, apenas esta pauta. Coloco em apreciação um pedido feito aqui pelo presidente da comissão mista do plenário para que nós possamos convocar imediatamente a comissão mista. Os favoráveis como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Então, não havendo mais nenhuma pauta e não havendo inscritos para o grande expediente, encerramos a presente sessão, convocamos outra sessão para terça-feira no horário regimental e convoco para, de forma imediata, a reunião da comissão mista.